Tem gente aqui no Pantanal. Bom dia a todos. Oh, bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tata. Oi, bom dia a todos. Boris? Oi? Boris? Em Boris? Diga, mãe. Como vai? Sim? A Zoom propaganda está bem no meio da chapa, da visão. Tá. Então, Mãe, eu vou entrar remoto, tá? Só um minutinho. A imagem está parecendo só uma parede, teto de uma sala. Dobro. Mais um minutinho, acho que a gente começa, né? Angélica? Esta reunião está sendo gravada. Mariane? Alô, dobar dan. Mariana, Erik. Dobar dan. Kako si? Dobro. Bomo poslušali kakšne nove pesmi. Danes bomo poslušali istorijo od Slovenije. Ja. Smo že pozabili, kako je bilo tam. Jaz nisem nikoli vedela. Zdaj se šele učim. Vocês vão ficar surpresos com a história da Slovênia. Martin, como é que a gente faz? A gente não conhece muito esse negócio de vídeo ainda, nós somos principiantes. Como é que a gente faz para dar um comentário por escrito? Para entrar com um comentário no... Aperta no botãozinho chat embaixo. Embaixo da... Mas onde está isso? Eu procurei e não acho. Não tem nada aqui. Espera um pouco, agora é capaz de ter. Participante. Vai descendo com o cursor, isso, não é do lado compartilhar, do não, né? Oi, Osvaldo. É do lado esquerdo. Dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro, já. Dobro jutro. Você falou dobar dan. Então, no lado esquerdo, em algum lugar, aonde? Aqui tem compartilhar, participantes, tem mais... Bate-papo, configuração... Bate-papo. É o bate-papo. Mais bate-papo. Bate-papo, já. Tá bom. Obrigado. Valeu. Dobro jutro. Temos São Nicolau antecipado, legal. Viu, Antônio? O Miklaus está presente. Então, Miklaus. Legal. Vilma, quantos anos não vejo? Prazer em vê-la. Está muito frio aí, Martin? Gente, vamos começar. Angélica, eu vou falar rapidamente. Que tal? A gente começa e aí você assume e... Que tal? Pode ser? Ok. Angélica, você está com o microfone desligado, tá? Pode ser sim, Boris. Tudo bem. Já está gravando, né?
Já está gravando, sim, já estamos sendo monitorados remotamente, perfeitamente. Ótimo. Então, eu queria agradecer a todos aí pela participação no evento de hoje, né? Uma grande satisfação, essa série de eventos aí em comemoração aos 30 anos da independência da Eslovênia. Estamos mais ou menos no meio das comemorações, temos ainda mais 2 eventos, na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, um evento com a culinária, né, com o Valdeir, né? Será um evento muito interessante. Teremos também, no dia 26, a nossa comemoração final aí com o evento oficial, né, de comemoração aí da independência, com o discurso do embaixador, Martin, né, algumas ações aí musicais com o hino nacional, relatos históricos sobre o processo de independência da Eslovênia. Então, bastante conteúdo interessante, tá? Uma discussão também. Eu gostaria de convidá-los aí, para quem não conhece ainda, visitar o nosso portal, que lançamos especialmente para essa série de eventos. Montamos uma lojinha também comemorativa, com as nossas publicações da União dos Eslovenos do Brasil. Temos promoções aí especiais para membros, frete gratuito, né? Valores especiais, né? Sintam-se à vontade, sejam bem-vindos. Eu queria agradecer aí a oportunidade desse evento. Muito obrigado ao Martin, né, pela apresentação, a Angélica pela moderação. Eu queria agradecer a coordenação, a comissão de organização desse evento pela UAB. Estamos aí trabalhando em criar essas oportunidades aí para a comunidade. Muito obrigado à diretoria da UAB, ao Ministério do Exterior, né, pelo suporte financeiro e pelo suporte institucional, e, obviamente, também pela embaixada da Eslovênia em Brasília, né. Muito obrigado a todos pela participação, e eu queria agradecer e passar a voz para a Angélica, né, que vai estar moderando esse evento de hoje. Angélica, muito obrigado e muito bem. Só para ver o que tem agora. Isso aí. Olá, bom dia a todos. Eu sou Angélica, neta de eslovenos e membro da União dos Eslovenos do Brasil desde 1997. Atualmente, sou membro da diretoria. Estamos começando o 3º evento da União dos Eslovenos do Brasil, em comemoração aos 30 anos de independência da nossa querida Eslovênia. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Hoje teremos a palestra Eslovênia e sua história, a origem do povo esloveno, do Sr. Martin, presidente da União dos Eslovenos do Brasil. Antes de passar a palavra ao Martin, vamos apresentar uma breve biografia dele e algumas informações sobre o evento. Muito obrigada. Eu vou colocar aqui o PowerPoint. Está dando para todo mundo ver? Tá. Ok? Tá certo? Então, Sim. Então, vamos apresentar uma breve biografia e algumas informações sobre o evento. Então, Martin nasceu na cidade de Niš, no sudeste da Eslovênia. Aqui é um mapa, né, da cidade do Martin, no sudeste da Eslovênia, na fronteira com a Croácia. Só admitir aqui, tem um negócio aqui. Estudou o ensino primário na Eslovênia e o secundário na Áustria. Imigrou para o Brasil, Rio de Janeiro, em 1948, com seus pais e seus irmãos. Travou aqui. Formação. É engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica
Politécnica da USP, exerceu atividades profissionais na General Electric e foi gerente de engenharia de aplicação na Osram. Foi gerente e diretor da unidade de transformadores de potência que reestruturou... Transformadores de potência que reestruturou para transformar em um exportador mundial de sucesso. Paralelamente, isso foi na Siemens. Paralelamente, foi professor titular da Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Dirigiu o Comitê Brasileiro de Eletricidade e foi superintendente da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Foi membro do Conselho da BNT e secretário do Conselho do Comitê Brasileiro de Eletricidade. Na União dos Eslovenos do Brasil, com sua família, conviveu com os fundadores e seus familiares e com os primeiros membros da UEB. Desde 2017, tem sido eleito, por unanimidade, presidente da União dos Eslovenos do Brasil. Tem contribuído muito para o desenvolvimento de nossa comunidade, bem como pela disseminação de nossas tradições e costumes. Aqui um pouquinho de memória, né, dos nossos eventos, né, nossos lindos eventos em comemoração à independência da Eslovênia. Eu participei de muitos eventos e eu me lembro muito, né, de todos os eventos, como foram comemorados, né, sempre com muito carinho, muita alegria. Então, aqui só para a gente relembrar um pouquinho, né, nós estamos comemorando a independência da Eslovênia, então achamos oportuno colocar algumas fotos aqui para lembrar um pouquinho desses momentos. Então, aqui é uma foto do Martin e Maria Eugênia, né, na comemoração da independência da Eslovênia, no dia 30 de maio de 2010. Temos aqui uma outra foto também do mesmo evento, com a participação do coral e dos alunos do curso, né, da língua eslovena. Aqui também no mesmo evento, né, em 2010. Aqui o nosso último evento presencial, na comemoração da independência, em junho de 2019. Que saudades, né, gente? Então, depois desse evento, nós não comemoramos mais presencialmente. Então, aqui foi na nossa comemoração de junho de 2019, só para matar um pouquinho as saudades, né? A gente sente muita falta, né, dessa união que a gente tem, como eu comentei, né, desde 97 que eu participo aí da União dos Eslovenos, convivi um pouco aí com os fundadores e com o Martin, assim, muito tempo já que nós convivemos e nos conhecemos. Então, aqui é só para a gente lembrar um pouco dos nossos lindos eventos. A palestra de hoje, a história dos eslovenos e a origem do povo esloveno, tem como base o livro Eslovênia, uma visão de sua história, do historiador Stani Granda. A partir do livro do Granda, como foi comentado ali no começo, o Martin produziu uma publicação com o nome de História da Eslovênia e sua história. Sobre a aquisição desse livro, o Martin vai falar no final da apresentação. A sequência do evento será a palestra do Martin, Eslovênia e sua história, slides com alguma imagem da apresentação. Em seguida, abriremos para perguntas ao palestrante e finalizaremos com uma música e imagens da linda Eslovênia. Nossos agradecimentos ao Martin por tornar possível, né, o evento de hoje, a comissão organizadora pelo planejamento e a diretoria da União dos Eslovenos e do Ministério dos Eslovenos do mundo. Agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo evento. Agora nós vamos passar a palavra, né, para o nosso querido palestrante, Martin. Como ficou? Eu não consegui enxergar. Ficou? Foi bom, foi bom. Perfeito. Falou certinho.
Ô, Marte, agora a palavra fica com você, com o senhor. Sim. Eu tive um problema aqui, travou um pouquinho meus slides, mas acho que deu tudo certo, né? Deu para todo mundo ver. Exato. Deu uma Exatamente. travada aqui. É. Por favor, Marte. E, então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Bom, bom dia a todos, bem-vindos a essa reunião. Agradeço, sobretudo, a Angélica, os que tornaram viável essa palestra, que é o início das nossas comemorações pelos anos da Eslovênia. Você está mudo, Martin. Acho que alguém foi me pôr no mudo aí, porque o Lourenço estava dando bom dia e mutou, e pôs o vovô no mudo. Tá certo. Posso tirar? Marte, por favor. Ô, Marte, o seu microfone está desligado. Bom, gente, hoje é um momento aí muito especial, né? Eu acho que um momento assim bem esperado, né? Porque nós vamos ouvir o nosso presidente, né? Falar aí da história da Eslovênia, com origem aí do povo esloveno. Então, eu estou até emocionada aqui, estou bem emocionada mesmo, porque é um dia especial, né, gente? É uma marca aí incrível, né? A palestra do Márcio é um pouco surpresa para a gente também. Ele fez um resumo, né, do livro, né, do Stanley Grander. Agora acho que dá. Agora dá. Estão me ouvindo agora? Ok, estamos. Ótimo. Então, Começa tudo de que eu novo, falei antes Martin. não ouviram, então, mais uma vez, bem-vindos todos. Obrigado pelo interesse, mas é interesse patriótico, todos nós devemos conhecer a história do povo ao qual pertencemos. O conteúdo desta palestra foi extraído do Dr. Stanley Granda, ele é catedrático da História Cultural dos Eslovenos da Universidade de Ljubljana e autor do livro do qual eu extraí esse conteúdo. Espero encontrá-lo na próxima. Quem sabe, se tiver forças, pedir para traduzir o livro para o português, como já fiz com outros. Modernamente, os historiadores eslovenos consideram a história da Eslovênia não só o período após a vinda dos eslavos para a região, que foi no fim do século VI ou início do século VII, mas consideram que a influência dos povos anteriores que habitavam e não foram exterminados é tanto genética, culturalmente e politicamente muito importante na formação do que nós somos hoje. Essa é, antigamente, os historiadores eslavo que chegou. Hoje dizem, não, esloveno, eslavo que chegou, mas que se integrou com os povos que lá viviam. Essa região ocupada pela Eslovênia é uma região, uma posição geográfica estratégica extremamente importante, tanto em termos militares, econômicos, todos. Era o caminho que os romanos usavam para ir até Atenas. Por isso, a cidade de Ljubljana foi fundada pelos fortificação militar romana chamada Emona. Então, e realmente é interessante observar numa reunião com o
Dr. Jex, que foi ministro para assuntos da Eslovênia durante o período, mas hoje é um conselheiro do presidente Marco. Ele diz que a Universidade de Göttingen estudou o caso esloveno e não tem explicação como é que nós sobreviveu esse povo nessa região. Por favor, daria para aumentar o volume ou você chegar mais perto, Martin? Como? Fala, Chico. Eles estão pedindo para você aumentar o volume. Aumentar o volume? É. Veja. Pai, se você chegar um pouquinho mais perto... Estou aumentando. Melhorou? Já vai resolver. Melhorou. Melhorou? Tá Melhorou. bom assim? Tá bom. E você chegando mais perto também dá para ouvir melhor. Assim tá ótimo. Tá ok. Então eu vou repetir. O povo esloveno está localizado numa região geográfica que é estrategicamente e militarmente há milênios muito importante. E por isso é realmente inacreditável, e um estudo da Universidade de Göttingen, que estudou o caso esloveno, diz que não há eslovenos que tenham sobrevivido nessa região. Então, vamos à palestra e isso vai ficar mais claro porque e como isso aconteceu. Eu vou iniciar com um achado de osso de urso, que foi encontrado numa caverna na Eslovênia e que se encontra no Museu Nacional de Ljubljana, que é o instrumento musical mais antigo que se conhece da humanidade. Isso ocorreu há 35 mil Cristo, chamada flauta de Neandertal. E, em 1300 anos antes de Cristo, nós temos a primeira menção sobre o território, e isso na lenda grega dos argonautas. Por isso que o símbolo da Ljubljana é um dragão, porque o Jasão, por exigência do pai da noiva, que ele queria casar, exigiu que tivesse tal do velcro de ouro. E ele foi, ele foi pelo Mar Morto, Danúbio, e chegou em Ljubljana. E lá conseguiu o tal do velcro. E por símbolo de dragão, por causa dessa lenda. No ano 5000 antes de Cristo, foi achado no Bari, nos pântanos de Ljubljana. Ljubljana era um pântano. Pântanos antigamente eram muito favoráveis para a civilização com palafitas, porque pode imaginar os inimigos de todas as espécies. Então, no pântano a defesa era mais fácil, de modo que a cultura dos povos começou no pântano de Ljubljana. E por isso lá foi achada a roda mais antiga, também está no Museu de Ljubljana, tem 5000 anos, prova que ele já usavam. Nos anos de 5000 a 3000 antes de Cristo, achamos objetos de cobre. Deu-se a domesticação do gado, fixação dos caçadores, e temos joias, louças e ferramentas de chifre de cervo. Vão talvez estranhar, mas a ferramenta de chifre de cervo é muito mais dura do que de cobre, então, por isso o seu desenvolvimento. E aí começa o desenvolvimento de duas culturas, a mediterrânea e a continental. Nessa época, o homem aprendeu a trabalhar com pedra e argila. No quarto milênio, destacamos o comércio de longa distância. Há provas de que com o Adriático já era uma rota comercial, um espaço, vamos dizer, marítimo de grande comércio, mas inclusive chegando a
Eslovênia era um entreposto de comércio global naquele tempo. No final da Era do Bronze, surgem na Panônia assentamentos grandes cercados de valetas chamados de vilages. Também se desenvolveu nesse período o culto de sepultamento em urnas, cremando os corpos e colocando os restos mortais em barcas de barro. Né? Era brejo, então dá para entender. Chegamos ao primeiro apogeu cultural. A Eslovênia, hoje pobre em minerais, possuía até o século IX depósitos de ferro na superfície. A Idade de Ferro também chamada de a cultura de Hallstatt, de Salzburgo, essa cidade. O nível mais alto atingido nas regiões foi de Dolenska e Postojna, terra do Dolenska, a minha terra, Postojna é terra do influenciados pelos vênetos. Surgiram assentamentos em áreas elevadas, cercados por muros altos, largos, em áreas, assentamento de 5 a 23 hectares. Como Stična, desse período vem de Stična até hoje o mais importante que existe na Eslovênia. O padre Ludovico, que foi nosso pároco aqui, se retirou quando saiu do Brasil, foi para o Stična, para lá, ele era um erudito, textos eslovenos e de alemão antigo, tanto uns como outros escritos em letra gótica para hoje. Isso foi padre do Ludovico. Ele era realmente uma inteligência brilhante, como é comum. O Vincent tem fama de ser muito inteligente. Ele comprova. Foram construídos cemitérios, e é estranho, eles colocavam os mortos assim, em círculo, a média de diâmetros, e depois punham, deixando esse círculo, depois punham terra e iam feito uma pirâmide, tanto assim que recebeu o nome de pirâmides eslovenas, chegando a conter até 200 corpos. Já na região de Socha, que é perto da Itália, né, o Socha, que fazia com a Itália, os cemitérios eram planos. Isso foi mais no continente. Já, como era costume, junto aos mortos se punham os seus objetos, esses objetos revelam um povo de alta cultura. Como mencionei, os romanos perceberam a importância estratégica da província no século III, já depois de Cristo, e construíram fortificações, muralhas, que é o caso da Emona. Achados arqueológicos indicam uma vida espiritual, crença na vida pós-morte, e temos também aí início de construção de templos romanos. Enfim, a Eslovênia é a eslava mais do sul, mais ocidental, né? E, por isso, se iniciou, por essa localização, uma adaptação à cultura e civilização ocidental. Majoritariamente descendentes de eslavos ocidentais, vindos na passagem, como falei, do VI para o VII século, vieram do norte da Áustria e da Eslováquia. Hoje, nós estamos separados da Eslováquia pela cunha formada pelos húngaros, eram os povos primos. E também nas línguas, dá para quase entender o eslovaco. Seus avanços foram contidos no sul, pelo Adriático, e os lombardos, lombardos são os italianos do norte, até hoje eles querem se separar da Itália, era um povo poderoso, vive em Milão. E ao norte, nos limitamos aos povos germânicos. A área ocupada
pelos habitantes de então, era estratégica, militar e economicamente. Por quê? Porque era a passagem para os Balcãs, principalmente o Bizâncio, que na época era um império poderoso, até que os turcos o destruíram, infelizmente. Acho que 1453, se não me engano. Com o desenvolvimento posterior, podemos concluir que os nossos antepassados eslavos tinham grande capacidade de adaptação e grande resiliência e assimilação. Essa é uma questão básica, né? Os eslovenos não se revoltaram assim contra ou lutaram contra os povos, eles de uma certa maneira se assimilaram. E conforme o próprio doutor Stanley Granda, única saída, porque como era um povo pequeno, estava no meio de povos lombardos, germanos, todos muito mais numerosos, teria uma revolta, assim teria sido suicídio. Então, felizmente, não fizeram suicídio, por isso não estamos... Interessante que a região na qual os eslovenos, esses primeiros eslavos do sul, se estabeleceram, era dominada por ávaros, um povo poderoso. Mas esse povo simples da história. Os eslovenos pequeninos sobreviveram, ávaros que eram realmente os senhores da região, desapareceram. Com o fim dos ávaros, os nossos antepassados eslavos tiveram que com os vizinhos ocidentais, não tinha como não. Os lombardos e os bávaros, cuja soberania tiveram que reconhecer em 745. Então, 745, nós deixamos de ser um povo autônomo. Tínhamos até um reino, um principado de Carantânia. Por sua vez, os bávaros viviam, na época, sob os poderosos francos, que em 746 ocuparam a Istria. Em 795, os francos, com colaboração dos eslavos, aniquilaram os ávaros. Vocês provavelmente, não sei, eu nunca tinha antes dos bávaros do que nesse livro, né? Na história nunca apareceu, dos discursos que eu fiz nunca apareceram. Até 828 anos, os eslovenos com independência interna mantiveram o Principado de Carantânia, tínhamos um príncipe, né? Embora o Principado fosse perdendo sua independência, foi conservado até o ano de 1414. E o que é interessante no povo esloveno nessa época é o único do povo do mundo que entronava os seus chefes, né? O tal, nesse folheto que vocês vão ver, que a Angélica está mostrando, existia uma pedra. Essa pedra era o trono do príncipe, em que os camponeses entronavam o seu chefe, democraticamente. E é interessante que até 1414, os Habsburger, quer dizer, os austríacos, o Império, respeitou esse ritual, que era em esloveno, e o imperador da Áustria era entronado pelo esloveno, que ele, evidentemente, não entendia. Isso funcionou até 1414. Essa pedra, infelizmente, se encontra, porque Klagenfurt era o centro da cultura eslovena, Celovec, né? Mas, como vamos ver depois, mais tarde, num plebiscito, depois da Primeira Guerra Mundial, a decisão da maioria foi pela anexação, como parte da Áustria. Assim, nós perdemos realmente a região que era a origem da eslovenidade, além, esse era um polo e o outro polo era a Célia, né, com
de onde o Stefan de Celje teve até a princesa Bárbara chegou a ser era filha de alemão, não nobreza alemã. Naquele tempo não existia povo, existia a nobreza. Chegou a dominar todo o Império Romano, que era o Império Alemão, né? Uma princesa de Celje. Foi a mulher mais poderosa do mundo e das eslovenas, acho que para sempre. Até 828, os eslovenos conservavam sua independência, então, e que é caracterizada por esse ritual único no mundo e foi quando o pai da democracia americana, quer dizer, ele se influenciou pelo que os camponeses eslovenos faziam já nos séculos há 1000 anos antes. Surge, então, já estamos em plena Idade Média, né, a cristianização. Inicialmente, a cristianização dos eslovenos veio através de habitantes antigos. Os eslovenos chegaram no século VI para VII, a Igreja Católica era dominante na região. Então, os povos eram cristãos, os povos eslovenos que eram os pagãos bárbaros. E como eles conviveram, se misturaram com os habitantes, é natural que tivessem tido influência religiosa dos habitantes. Mas depois, vejam só, os eslovenos foram cristianizados por que vieram da Irlanda, irlandeses. Tanto assim que, vejam como o segundo documento mais antigo dos Celtas foi encontrado no mosteiro na Eslovênia. É incrível. O cristianismo, com a subsequente organização e hierarquia religiosa, veio das dioceses de Salzburgo. Naquele tempo, porque essa divisão territorial entre, vamos dizer, as dioceses de Trieste e de Salzburgo foi estabelecida pelo que definiu o rio Drava como a divisa entre as duas dioceses. Então, a Eslovênia foi e naquele tempo o bispo tinha poder temporário, não só religioso, né? Eles se reportava na sua grande parte, tirando a marítima, a parte continental, se referia ao Salzburgo. Isso até a formação da Iugoslávia. Essa decisão da divisão eclesiástica foi feita pelo Carlos Magno, o grande Carlos Magno, em 811. Em 828, uma reorganização do país, dos francos, pôs fim a uma grande parte da autonomia dos eslavos. Os derrotaram e ocuparam o território dos ávaros, que eram bem mais tolerantes, com o apoio da alta nobreza e da hierarquia eclesiástica. E aí começa, então, a importância dos Habsburgo, né? Falou Áustria, fala Bavária, fala Habsburgo, né? No século IX, húngara, eles chegaram até a Bavária, foram derrotados em Augsburg, que é perto de München, em ano de 955. E disso resultou que uma parte dos Prekmúria, né, Música Sóbota, lá tem o rio Mura, passaram para o domínio húngaro, onde permaneceram até 1918, separados dos eslovenos, dos eslovacos e tchecos. Os húngaros formaram uma cunha entre os povos eslavos, separaram nós dos nossos primos, né, eslovacos e tchecos.
um fato interessante que eu soube, que mostra assim uma certa displicência dos nossos políticos eslovenos pelo zelo do povo, a eslovenos de Prekmurje faziam parte sob o domínio húngaro mesmo, e aí um sacerdote esloveno procurou um que era quem chefiou as negociações de Paris sobre após a derrota dos germanos, né? A formação como seria a divisão dessa parte, vamos dizer, do Império Austro-Húngaro. E esse padre levou o coronel. Veja, ele é um padre. Nós tivemos eslovenos que negociaram as fronteiras em Paris no Acordo de Paz e simplesmente esqueceram. Santo Tomás, 2 milhões, esqueceram dos eslovenos de Prekmurje. E ele foi, nesse coronel, ele disse, não, a Hungria, essa parte eslovena, essa parte vai fazer parte da Iugoslávia, né? Graças a um coronel sérvio. E o grande Korošec não deu a mínima para isso, que fica com o maior político. Eu fiquei tinha tão alta conta, quando vi isso nesse livro, eu não sabia disso, fiquei revoltado. Então, em 867, vieram para Cirilo e São Metódio. São Cirilo e São Metódio foram enviados pelo imperador de Bizâncio para cristianizar, catequizar os povos eslavos. E eles vieram também até a Eslovênia. Mas acontece com a Eslovênia, já pela decisão de Carlos Magno, que mencionei, né, 60 anos antes, que pertencia eclesiasticamente à autoridade de Salzburgo, o arcebispo de Salzburgo, que obviamente que o arcebispo de Salzburgo reagiu e hostilizou São Cirilo e São Metódio, e tiveram que sair. Mas eles foram muito importantes, eles, mesmo para os eslovenos, eles valorizaram a língua eslovena, então os eslovenos se sentiram mais cultos, né? Finalmente tinham a religião cristã, que era a dominante, e o São Cirilo e Metódio criaram o tal do alfabeto Cirilica, né? Que é o alfabeto dos sérbios, dos slavos, dos russos, dos slavos ortodoxos, né? Eles são São Cirilo e Metódio. Agora, aqui digamos, esse não sucesso do Cirilo e Metódio na Eslovênia, do arcebispo de Salzburgo, definiu o nosso futuro. Se tivesse prevalecido a religião ortodoxa, nós seguramente seríamos um povo voltado para a cultura oriental na região russa. De modo que o fracasso da pregação do São Metódio, ou a derrota perante o bispo do arcebispo de Salzburgo, fez com que os eslovenos se ligassem para sempre à cultura ocidental. Então, por um lado, São Cirilo e São Metódio, eles valorizaram a nossa língua, mas politicamente, obviamente, eu acho que ninguém entendeu, foi muito melhor nós sermos ligados à cultura ocidental do que à cultura oriental. Então, esse foi um ponto básico na história. E esse ponto está em grande destacamento. Realmente, se tivesse sido
se arcebispo de Salzburg não tivesse impedido a pregação dos São Cirilo e Metódio, nós seríamos ortodoxos e nossa filosofia, cultura seria toda voltada para Bizâncio e não para Roma. Então, nas últimas décadas desse ano, ocorreram grandes mudanças. Foi o fim do país, né? Estamos falando do ano de 1867. Né? Então, aí se desfez os húngaros finalmente foram derrotados e contidos, não se expandiram mais depois da derrota em Augsburg, e foi formado o Império Romano. Sacro Império Romano, de romano não tem nada, é Sacro Império, na realidade é germano, mas o nome é Sacro Império Romano. Com essas mudanças, poucos anos depois do ano 1000, os passaram a viver em 3 países, sem formarem uma unidade administrativa, étnica e política. Essa unidade administrativa, étnica e política só veio em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em que os alemães e os germanos foram derrotados. Os eslovenos lutaram como soldados austríacos, né? Então, os sérvios ocuparam a Eslovênia de certa terra conquistada, e mais ou menos assim que eles se consideraram, sempre foram um povo hegemônico na Iugoslávia. Os outros sérvios, croatas, eslovenos faziam parte do Império derrotado. E em 1918, então, nós passamos a ser integrados, de acordo com o Acordo de Paris, à Iugoslávia, mas só com 1/3 do nosso território original. Nós tínhamos perdido a área da Áustria, né? Klagenfurt, né? Que se chama, e a Ístria, né? A Ístria, nós gradativamente perdemos, porque na Ístria quem mandavam eram os venezianos. A Veneza era uma república muito poderosa que dominava até Dubrovnik, né? E e Veneza ocupou, literalmente ocupou a Ístria, e com a derrota então dos povos germânicos, vinda dos francos, os francos ocuparam a Ístria, e com isso os eslovenos saíram perdendo. Na Idade Média não existia o conceito de nacionalidade, contava o que é nobre, não tem esse negócio, o povo alemão, esloveno, italiano, era nobre tal, nobre Y tal, né? Os nobres de Celle, nobre de, enfim, da nobreza europeia. Então, nós passamos, então, para um período em que, divididos entre 3 países, né? E tínhamos nossos nobres, mas a terra era propriedade do imperador. E ele dividia a terra, dava como presente a terra aos nobres, normalmente pelos serviços militares que prestavam, né, como recompensa pela fidelidade. De modo que isso, para nós, foi, basicamente, o povo agrícola, foi péssimo. Nesse tempo também, como mencionei, na Idade Média, a igreja tinha poder temporal, cresceu a importância religiosa, cultural e econômica dos mosteiros, principalmente do Stichna, esse é o lado positivo, né? Stichna é o nosso mosteiro mais importante até hoje, perto de Ljubljana, no caminho pela Ucrânia. E como mencionei, o padre Iltz viveu lá os últimos anos, eu fui visitar lá várias vezes. No ano de 1300, estamos chegando em 1300,
foram criadas várias ordens na Eslovênia. A de Celje, de Malta, da Ordem da Cruz de Ljubljana. E interessante, na minha cidade, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos de Metlika. Tem um ordem. A finalidade dessas ordens era principalmente construir fortificações e defender as fronteiras, né? Então, a de Metlika era a fronteira mais ao sul, criada, defendida pelos cavaleiros teutônicos. Nesse período, estabeleceu-se também a Ordem dos Franciscanos em Ljubljana, Gorica e Ptuj. A vinda dos franciscanos, para nós, é fundamental em termos de cultura. Os franciscanos sempre foram dedicados à educação. E eles que criaram, então, colégios em Ljubljana, Gorica e Ptuj. Sem eles, não teríamos o ensino médio. E é bom dizer que a gente provavelmente não se conscientiza, o pouco ensino que havia era em alemão. Quer dizer, como eu disse, se falava esloveno, mas se escrevia em alemão, para aqueles que sabiam escrever. Não existia a língua eslovena nesse período, como gramaticalmente, etc. E essa, vou chegar logo, vamos ver quem foi o grande pai da língua eslovena. Com isso, nós passamos totalmente ao domínio dos Habsburgos, né, que durou até praticamente 9 séculos. Ao fim da Idade Média, os eslovenos, então, ocupavam, como mencionou, no Reino Húngaro, fazíamos parte do Reino Húngaro, pelos húngaros, do Sacro Império Romano, pela Áustria, e a República de Veneza, né, que dominava uma parte. As invasões turcas duraram de 1532 a 1683. Então, é fácil entender que eu não tenho grande simpatia pelos turcos, porque eles queimaram Metlika, a minha cidade, 16 vezes só. Toda vez que passavam, queimavam Metlika, era o esporte deles. No mesmo período, ocorreram revoltas de camponeses pela Europa toda. E também na Eslovênia houve até revoltas conjuntas de camponeses eslovenos e croatas, porque eles era pior que a escravidão, né? Eles trabalhavam de graça, escravo, o dono pelo menos tinha que cuidar da saúde deles, né? Aí os nobres só exploravam. Essas revoltas camponesas realmente foram um problema grave, porque aí todo mundo sentiu, sem apoio do camponês, onde eles vão recrutar soldados, a economia, a saúde, vieram peste, até terremotos veio. Em 1511 sofremos um terremoto. Mas como diziam, essas revoltas foram generalizadas na Europa. E aí havia aquela hipocrisia da nobreza que dizia assim: o imperador é bom, mas os senhores feudais é que são ruins. O bom imperador não, ele é bonzinho. Acredite se quiser. Enfim, chegamos à reforma. Estou vendo, estou pontual, pedi 1 hora, Angélica, vemos. O último capítulo para hoje é a reforma. Você sabe, a reforma, né, é a revolta do xará Martim Lutero, que foi visitar em Roma e lá viu aquela decadência, bagunça humana no Vaticano. Ficou, imagina, um monge alemão, todo certinho, piedoso, chega lá e vê aquela bagunça. E acho, se não me engano, era a época dos Borgias, né? Então você pode imaginar o que ele encontrou lá. E ele se revoltou e fez em Westminster suas famosas teses, 95 teses, em 1577.
essa criação do luteranismo, da nova religião, teve um importante adepto esloveno, uma figura extraordinária, vocês vão ver, quanto nós devemos a ele. Chama-se Trubar, Mateus Trubar, Tomás Trubar. Ele foi praticamente o pai da língua. Ele traduziu para o esloveno, escrevendo em letra gótica, o Novo Testamento completo, né? Como ele era protestante, ele foi expulso de Ljubljana, né? O bispo os católicos não toleravam, ele era luterano. Porque quando houve a paz, que a gente chama a paz religiosa, né? Foi estabelecido que quatrex e grex, quer dizer, foi decidido, o povo tem a religião do príncipe. Então, vejam só a importância que se dava ao povo. Se grex, se quiser, como o rei, assim a grei. Esse foi o acordo de paz religiosa. Então, o Trubar, que era um sacerdote, mas virou luterano, ele viveu e pregou na Bavária, porque foi expulso de Ljubljana, mas ele é a figura mais importante para a eslovenidade. O Trubar, como mencionei, em 1577 fez a tradução do Novo Testamento, e só naquele ano, só 16 povos do mundo tinham o Novo Testamento em sua língua. Então, com isso, o povo esloveno passou a ser um povo culto, que era um dos 16 que tinha a Bíblia, o Novo Testamento, em sua língua. O Trubar fez com que muitos outros não se limitassem ao protestantismo, mas zelassem pela publicação em esloveno de importantes obras literárias. Né? Ele era um literato, não era só um religioso fanático, muito pelo contrário, um homem super esclarecido. E ele criou em volta dele um grupo, né, esclarecido, que não esqueçam, o protestantismo se aproximou do povo e a Igreja Católica se afastou do povo. Era uma hierarquia eclesiástica muito fechada, autoritária, né? Por isso que veio a Contra-Reforma, depois que o catolicismo começou a perder o povo, estava distante demais do povo, só aqueles rituais luxuosos, templos luxuosos, mas a fé estava longe. Então, o Trubar foi, na Eslovênia, a pessoa que se opôs a isso e criou um círculo ligado, muito próximo ao povo e muito culto. E ele indiretamente estimulou muitos talentos literários. Então, a literatura eslovena floresceu graças ao Trubar. E o Trubar nos deu o alfabeto. Ele nos deu o primeiro. Ele escreveu 2 livros, um sobre o catecismo e o outro livro, Abecedário. Esse abecedário é a base da língua eslovena. Ele criou a primeira gramática eslovena. A ele nós devemos a língua eslovena como é. Depois, claro, foi evoluindo, mas ele foi o iniciador. E também, como influência dele, Yuri Dalmatin fez a primeira tradução completa da Bíblia. E esse fato incluiu os eslovenos entre os 16 povos mais cultos do mundo. Deixa eu ver, então, um povo pequeno tem alguns fatos notórios. O século V e XVI se caracterizam pelo desenvolvimento da metalurgia com carvão vegetal, das florestas. E aí é outra coisa interessante. Na Eslovênia tinha
minério de ferro, foram sacrificadas florestas, e aí surgiu na Eslovênia a preocupação pela preservação das florestas. Isso explica porque hoje nós temos mais de 50% do território esloveno ocupado pelas florestas. Quer dizer, o povo esloveno no século XV, XVI era um povo ecológico. Eu acho que há poucos no mundo que podem dizer isso. O povo salvou as florestas de serem derrubadas para fazer carvão vegetal. Era isso. Puxa vida, 1 hora dele tem, né? Para hoje. Devolvo a palavra aos organizadores. Oi, Agradeço a atenção. Espero que tenha tido alguma utilidade. E é isso aí. Olha, o Márcio, muito obrigada. Acho que uma salva de palmas para o Márcio, viu, gente? Olha, muito obrigada, Márcio, por esse... Eu acho que não foi uma palestra, foi uma aula, né? Dá parabéns. Parabéns! Oi, Lorenzo. Você também gostou? Ah, que gracinha! Muito bom, vovô. O vovô acabou a história. O vovô acabou a história agora. Ele quer mais, hein? Quer mais histórias. Quer mais história. Criança é sempre uma alegria. Eu acho que ele está querendo mais história, né? Ele me perguntou, o vovô acabou a história? Que gracinha, né? Gente, eu fiquei aqui encantada. Foi mais do que uma palestra, né? Foi uma aula. A gente tem muito aí que aprender. Eu acho que o Márcio não tem que dar só essa palestra aí, ele tem que dar mais. Márcio, nós vamos... Eu acho que a próxima tem que ser a próxima era aí, né? Porque a gente foi até uma época do mundo e da história do mundo, e aí a gente pode fazer a próxima daí para frente. Concordo. Então já tem um compromisso, mas assumo. Excelente ideia. Era exatamente isso que eu estava esperando. Assim, nossa, será que vai ter a parte 2? Será que vai ter a parte 2? Tem mais 3, né? Tem mais 3 apresentações, Martin? Esses são 4. 4, né, Márcio? Não, são 2 porque ele tem que ajudar a cuidar dos netos. E agora apareceu a Ana também. Sempre... Oi, vovô. Empresta um pouco do seu pai. Olha aí, olha, Yuri, esse é o neto, querido. E a Ana Carolina, a grande palestrante, mas o negócio dela é negócio. Eu agora, depois de vendo, não quero saber negócio. É interessante, eu não tinha no passado esse interesse pela cultura. Eu admito francamente, isso veio de uns anos para cá. Sempre estudei engenharia, técnica, tal. E a leitura de um livro que eu traduzi, que vocês vão receber, já existe, o Boris tem, de um seminário, de um missionário esloveno que fundou a cidade de Tambacuri, em Minas Gerais. Eu acho que isso que fez com que, de repente, quem escreveu o livro Padre Ludvico, que foi o nosso capelão por décadas lá na igreja da Totonha, e eu acho que isso virou a chave aí para o lado, tirou do negócio, virou a chave para o lado da cultura. Márcio, eu acho interessante também, agora a gente colocar como que as pessoas podem adquirir a apostila que você fez com base no livro do Stanley Granda, né? Então, isso será muito fácil. O texto está pronto, não só dessa parte que abrange hoje, mas também da segunda parte, se o interesse da palestra foi da segunda parte. É uma impressão simples, deixa eu posso mostrar para quem está assistindo em primeira mão. Veja, dá para ver, essa é a tal da Pedra do Príncipe, vocês estão vendo? Levanta um pouco mais para ver na câmera. Levanta um pouco. Eu fiz um slide com a pedra também, viu, Márcia? Eu posso projetar aqui.
Isso, apresenta essa pedra. Então, essa é a tal pedra do príncipe, né? Que era na qual eram entronados os príncipes e que está em Klagenfurt, né? Na Áustria. Então, vai ser um livro mais ou menos com esse aspecto, mas não vai ser. Esse é uma sístula, que é um típico vaso do século VII a.C., né? Na capa, acho que eu achei esse vaso mesmo. Mas, enfim, isso está sendo impresso e logo, outra coisa, eu não sei se vocês veem, a tal da flauta. Se vocês... Eu mandei para você, né, Angélica, essa foto da flauta, você está vendo? Oi, Marcela, onde é? Dá para ver? Agora dá. Dá, né? Então, essa é a flauta, o instrumento mais antigo da humanidade, né? Este é o trono do príncipe, em que os imperadores austríacos tiveram que aceitar serem reconhecidos por um camponês esloveno, né? Até que um dia, em 1414, um cara se encheu de não chega disso. Mas durou 8 séculos, não foi pouco, não. Era isso aí, meus caros. Então, o livro será publicado. Posso fazer uma pergunta? E não vai demorar, não. Antes de passar para as perguntas, eu vou projetar a flauta e a pedra, né, que o Marte comentou, que é a pedra do príncipe. Eu vou projetar para vocês verem melhor a imagem antes da gente passar para as perguntas, tudo bem? Ótimo. Eu não sei o que aconteceu logo hoje com o meu micro aqui. Eu vou passar 2 imagens, principalmente as 2 imagens que o Marte ressaltou, né? Sobre... Aqui, essa é a flauta que o Marte mostrou para vocês, que vai constar aí na apostila dele, né? Então, essa flauta, como o Marte comentou, é um instrumento mais antigo do mundo, é um objeto feito de ossos. E, pelo que eu entendi, Marte, de ossos dos mais diversos animais, né? Exatamente. E essa flauta está no Museu de Ljubljana. Aqui também o local arqueológico mais antigo. E nós temos aqui a famosa Pedra do Príncipe. Isso. Muito bem, Angélica. Ótimo. Ótimo, né? É muito interessante essa história, né? Me chamou bastante atenção também essa história da pedra. Então, aqui um pouquinho da história sobre a pedra, que o Márcio já ressaltou, que alguns objetos. E aqui uma xilografia do Truber, né? O tradutor da Bíblia eslovena. Só para ilustrar um pouquinho, Márcio, algumas... Você conseguiu apresentar, gostei do Truber. Eu sou fã do Primo Truber. Isso. Então, olha, isso aqui, objetos de guerra, a Pedra do Príncipe, foto. E essa foto aqui, muito linda aqui, que tem no museu, exposto no Museu Nacional de Ljubljana. Então, deixa eu parar aqui. Então, eu acho que nós podemos sim passar para as perguntas, que também tem bastante. Angélica, é bom essas fotos, coisas antigas, se você depois faz para eu incluir na publicação, né? Claro, claro, com certeza. Mas a gente combina depois, eu vi várias fotografias de vários objetos interessantes, né? E com os devidos comentários. Né? Sim, com certeza, Márcio. Agora, vamos abrir, então, para as perguntas ao palestrante? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Letícia, por favor. Martim, você falou de uma cidade no interior de Minas que teve alguém que fez uma publicação e te chamou a atenção? Como é o nome da cidade? Eu não entendi. Não, qual pergunta? Não? É do Frei Serafim, Martin, é o livro do Frei Serafim. Não, mas a cidade que era, só para eu entender o nome da cidade. A cidade de Minas Gerais, né? Isso. Itampacuri. Minas Gerais, isso.
Itambacuri. É porque os meus bisavós, o vilarejo aqui em Urupês, né, que é a origem, é Bacuri. Itambacuri? Não, Bacuri, aqui no interior de São Paulo, onde os meus bisavós se fixaram. Estou cobrando do Boris para te mandar o livro. Eu fiquei pensando a similaridade do nome, talvez alguns foram para Minas Gerais, os meus bisavós e avô, aqui no interior de São Paulo. Então, eu estou tentando fazer links, né? Porque essa é a maior vontade da gente. Né? Janez Madon, o que acontece? Esse que é responsável de ter me tornado interessado na história, em vez de só técnica. Então, o padre Ludovico, que era amigo, era o capelão nosso, ele escreveu um livro sobre o tal do Janez Madon. Janez Madon nasceu em Gorica como jovem. Vejam como eram imperadores austríacos. O tio dele era uma família acho que eram 5 homens, todos inteligentes. A característica deles que um era mais inteligente que o outro, todos eram muito inteligentes. E tanto assim que imagina que o tio dele foi instrutor do príncipe austríaco, futuro imperador José II. E o tio convidou o Janez, né, o sobrinho, para passar um tempinho com ele em Viena, e ele ficou amigo do imperador, e essa amizade foi até o fim da vida dele. Certo. Só que o imperador, naquele tempo, foi a época que começou a revolta dos lombardos, Itália do Norte, os lombardos queriam se separar, e se acabaram separando do Império Austro-Húngaro. E o Janez Madon era a pessoa de confiança do imperador. Era o cara que mandava relatórios diários. E aí esse fulano disse um dia para o imperador: eu vou ser padre, vou ser missionário no Brasil. Aí o imperador disse: você ficou maluco. Mandou fazer um teste psiquiátrico no Janez. Mas o Janez não desistiu e rompeu com o imperador. Ele nunca aceitou que o imperador não aceitou a vocação dele, mas o imperador acompanhou a vida dele até o fim. Mas ele jamais pediu qualquer coisa ao imperador. E ele passou muitas necessidades. Quem ler esse livro vai ver. É um livro, uma história fantástica que o padre Ludovico escreveu. Eu queria comentar rapidamente que esse livro já está na lojinha eventos.eslovenia.org. E é grátis, tudo é grátis. Pegam, vale. É uma história do Brasil, uma parte da história do Brasil que vale a pena ser lida. Como era a vida do índio, né? De pessoa que o Janez Madon cortou árvores para fazer um barraquinho lá, um sapé, dentro da Mata Virgem. Esse foi o princípio. E que ano foi isso? Isso foi, nós vamos, ano que vem, vamos comemorar 152 anos. 150 anos da fundação de Itambacuri. Então, no século 1849 a 75, que ele viveu lá, né? Entendi. Esse período. E é uma história realmente muito interessante, e também para conhecer um pouco como era a vida do índio brasileiro, como era tratado, etc., os colonos, enfim. E só que o Janez Madon ficou uma figura muito conhecida no mundo inteiro. Existem bibliografias dele em várias línguas, italiano, alemão, latim, se você quiser. A última foi do esloveno. Nós fomos os últimos a conhecer o Janez Madon, Frei Serafim. Perfeito. Nossa, muito interessante, sensacional. Pessoas que fizeram diferença no mundo, né? Fizeram. Isso que eu acho fantástico. Sem dúvida. O Janez Madon, como o nosso Truba. Sem Truba, a nossa cultura não seria a mesma. Com certeza. Muito obrigada, Martim. Fantástico o seu relato, fantástico. Nossa, eu espero parte 2, tá? Um abraço. A parte 2, a parte 3 é 4, né, Letícia? Posso fazer uma pergunta, Martin? Você falou de Cremona, Ljubljana e tal, né? Mas a cidade mais antiga da Eslovênia é Ptuj, não é?
Ptuj é a principal, é no passado a cidade mais importante. Ljubljana e Mona, veja como são as coisas. E Mona era a fortificação alemã, romana. Não era uma cidade. A cidade culta, rica, era Ptuj. Era Ptuj. Eu sei que você está puxando sardinha para o Stajerska, mas é a verdade. Por que Ptuj era cidade rica e poderosa desde sempre? Porque a navegação pelo Danúbio, pela Drava, por causa da navegação. Então, os romanos passavam por Ptuj nas suas caminhadas. Então, isso, Ptuj, sim. Ljubljana foi uma fortificação. Ptuj não, foi a cidade na época. Você tinha Ptuj de um lado e tinha Celovitz, né, no lado. Nós de Gorenska éramos caipiras. Nós éramos caipiras. Muito obrigado aí pela resposta. Obrigada, Márcio. Temos mais alguma pergunta? Tem uma última pergunta. Fala, o que você quer perguntar? Acabou a história. Você também tem pergunta, Lu? Acabou a história, vovô. Acabou a história. Fala. Ele está perguntando se acabou a história, vovô. Acabou para hoje. Você quer mais? Vai ser outro dia. Combinado. Acabou a história. Eu só queria uma pergunta agora, Márcio. Você comentou a questão do domínio da língua alemã. Todo mundo tinha que aprender numa determinada época falar o alemão? Como não entendi? A língua alemã, você comentou alguma coisa? A língua eslovena, veja, a língua eslovena é um caso muito sério. Então, estudava-se alemão. Por exemplo, Prešeren, todos os nossos intelectuais estudaram, os humanos, os intelectuais da humana estudavam em Viena ou Bolonha, e os engenheiros estudavam em Graz. Graz era a faculdade de tecnologia dita. Então, e todos eles falavam esloveno, mas escreviam em alemão, né? Só muito mais tarde, o outro grande esloveno, que é o Anton Martin Slomšek. Slomšek é realmente quem cultivou o povo esloveno. E tanto assim que os nacionalistas austríacos queriam prender o arcebispo de Maribor, Slomšek de Maribor, né? o Bože. Ele fundou a Mohorjeva Društva, ele em Celovč fundou a primeira, acho que um caso exemplar no mundo, impressão que imprimia livros. Até hoje você tem por ano tantos livros populares, calendário, orientação para os camponeses. Isso ele fez em Klagenfurt, lá, como que ele foi para a Áustria, então tem outra em Célia, né? Ele transferiu, porque nós perdemos. Mas foi o Martin Slomšek que conseguiu, com o bispo de Salzburgo, que permitisse, veja só isso, eu estou falando de 1848, 50, permitisse o ensino da língua eslovena, porque não havia, ensino era da língua alemã. Eslovena era a conversa com o coitado do nosso índio, né? O português é a língua oficial e a língua do índio, né? Nós éramos índios. Então, não falávamos, mas não escrevíamos. E ele conseguiu convencer o bispo de Salzburgo, usando a sua inteligência e profundamente religioso e inteligente, como é que ele vai ensinar o povo analfabeto a religião se o povo não sabe nem ler, né? E o arcebispo de Salzburgo autorizou o ensino da língua eslovena nas escolas. Essa é a verdade. Porque austríaco não tinha nenhum... Os nobres austríacos não tinham interesse em ter um povo esloveno culto. Imagina naquele tempo, do jeito que os nobres tratavam os vassalos, né? Foi graças ao Anton Martin Slomšek.
Eu tenho um livro dele, quem sabe eu traduzo esse. Perfeito, Marte, obrigada pela resposta. Nós temos mais algumas perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, gostaria de mandar um abraço para o Martin. Já faz Obrigado, anos que a chefe. gente Fiquei muito feliz. Aliás, chefe, eu queria convidar você, foi fundamental no reconhecimento do governo esloveno com a independência. Você era, na ocasião, presidente da FIENG, pessoa influente, conhecida no Brasil, e eu sei perfeitamente a importância que você exerceu para o pronto reconhecimento da República Eslovena. O Brasil foi, graças a você, um dos primeiros países a serem reconhecidos. E eu convido desde já, e eu peço ao Borges Angélica, se você aceitar um convite, para você explicar esse fato. É um fato histórico fundamental para nós que vivemos no Brasil. Certo? Aceita? Mas eu só não entendi a homenagem. Será que é para mim mesmo? Porque a Eslovênia tem quase que a minha idade. Eu estou com 38, a Eslovênia fez 30. Ele deve ser filho, talvez, ou parentes, né, dessa pessoa, Martin. O Alexandre, ele está na Suécia, não é isso, Alexandre? No frio, ou no calor, né? Agora está 32 graus aqui. Mas... Não, Martin, na verdade, esse Alexandre... O papai achou que era o Stefan Schalley, eu penso que você estava falando. Martin, acho que você pensou estar falando com o senhor Stefan Schalley. É isso? Claro. Você vê, Stefan Bodan Schalley. Não, é o Alexandre. Ele, assim, eu vi, ele estava presente. Né? Então. O Alexandre Gerke, do Rio de Janeiro, na realidade, família Gerke do Rio de Janeiro, está aqui, está fazendo a pergunta. Acho que você confundiu. Alexandre, por favor, continue. Não, era mais um comentário sobre a apresentação. Na verdade, foi uma aula de história. Achei muito interessante, muito bom, muito proveitoso. E sobre a parte 2, eu acho que tem que ter essa parte 2. Gostaria de fazer aqui até o pedido, principalmente porque essa parte 2 eu acho que tem que abordar, não sei em quantas partes dá para dividir esse assunto, talvez em inúmeras, mas acho que tem que ter uma parte que pega desde ali das grandes guerras até a formação, passa pela história da Iugoslávia, até a formação da Eslovênia. Isso, exatamente. Então, isso é extremamente importante para a gente entender a Eslovênia hoje. Perfeito, motivo a mais para fazer isso. Já será feito, sim, é uma promessa. Perfeito. E só para concluir, essa aula de história ela é extremamente fundamental, porque a gente, os eslovenos que estão no Brasil, a gente tem, pelo menos eu falo por mim, a gente tem uma dificuldade de acesso à história eslovena. Então, a gente pega a história brasileira, a gente estudou na escola. A história da Eslovênia é mais difícil da gente acessar. Então, esse tipo de evento produzido pela União dos Eslovenos, ele é muito importante nesse ponto de vista, né? Da gente entender as nossas origens, a parte cultural, porque a gente não tem essa ligação muito forte, né? É difícil, né? de conseguir ter o acesso à história eslovena, livros em português, esse tipo de coisa, pessoas que contam essas histórias para a gente. Então, esses eventos são muito importantes. Então, gostaria aí de sugerir essas próximas etapas, próximas partes da história da Eslovênia, que foi muito proveitosa. Muito obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos, Alexandre. Muito obrigado. Sim, nós vamos sair aqui Se eu puder pedir da aula, já com vontade de preparar a segunda, né, Marte? Bora. Se eu puder pedir, eu tenho muito interesse de entender como era final de 1800 e início de 1900, o que estava acontecendo economicamente, socialmente por lá, porque é a época que o meu bisavô veio. Então, eu tenho muito interesse de entender isso, e até entender como foi a vinda, enfim, né? Eu tenho muito pouco relato escrito, eu não consigo nada.
É uma carência que a gente tem, né? Posso fazer um pequeno comentário? Foco de 1980 a 1991 é próximo sábado, tá? É a independência da Eslovênia. A gente vai estar fazendo uma ação sobre a história da independência, bem interessante. Existe um... Mas eu estou me referindo a final de 1800 a Exato. início de 1900. É antes, né? Existe um museu de história contemporânea lá em Ljubljana, com um canal do YouTube com filmes fantásticos em inglês. Tá? É a dica Sério? que eu estou dando. É a dica. Mas não use a dica por enquanto, que a gente vai estar usando alguma das dicas, talvez na próxima apresentação. Eu vou aguardar, eu duro aguardar, né? Mas eu vou aguardar, prometo que vou ficar quietinha agora. Faço coro com a Letícia, porque a família Gerck no Brasil e Burger também, que são as duas maiores famílias eslovenas no Rio de Janeiro, ambos vieram nessa época. Então, eles chegaram em 1889, após a abolição da escravatura no Brasil. Então, entender o que estava acontecendo na Eslovênia nessa época. Isso, exatamente isso. Se os antepassados se metessem num navio e cruzassem o Atlântico, seria realmente interessante também. Gostei eu tenho muita proposta. curiosidade, muita. E não tem ninguém para perguntar, né? Isso é muito triste. Exatamente. Né? Isso. Aí volta ao ponto aí que eu estava falando. A gente falta isso, né? Para quem que a gente pergunta? A gente pergunta para o Márcio, sabe. Obrigada. Rapidamente, Boris, rapidamente, só uma coisa, só para fechar esse assunto. O seu Stefano já colocou isso aí no bate-papo, e aproveito para mostrar para aqueles que têm interesse, como a Letícia, tal, está aqui, tá certo? O livro é esse, está aí no bate-papo. Ele é um livro com 800 e tantas páginas, está aí toda a resposta. Né? Uma leitura dele vai levar desde a flauta que o Martin mostrou até os dias de hoje, tá certo? Beleza. Evidentemente não nos tira a vantagem de ter alguém que explique como o Martin fez agora, né? E estamos aguardando a parte 2, sem dúvida, porque é diferente alguém dando uma aula como ele deu de pegar um livro desse aqui. Mas para aqueles que têm essa avidez sua aí, Letícia, acho que está aqui, viu, o livro. E tem esse livro, está aí, os dados, o senhor Charlie já disponibilizou aí no bate-papo, tá certo? Parabéns. Ok, parabéns. só para Não, é importante. Eu cheguei até os romanos. Eu tenho lido, já cheguei até os romanos. Falta ainda um bom caminho, mas eu vou continuar. Eu tenho muito então interesse. é o caminho. Muito obrigada. No nosso site ali do portal também ali da União, nós temos o livro da Andrea Chimes também, que está bem interessante sobre uma história, né? Uma época, né, que ela pega e ela fala também do povo esloveno, está bem interessante também. Eu estou esperando terminar as palestras, porque aí no final eu vou comprar todos os livros, fazer um frete só. Vai que eu também sou sorteada, né? É gratuito para membros da União dos Eslovenos do Brasil, tá? É gratuito? Então eu já vou comprando semanalmente. Não, vai ter que conversar com o Paulo, hein? Paulo vai brigar. Ai, gente, que vontade de conhecer todo mundo de perto, ao vivo e a cores, nossa. Final do ano, 30 anos. Amém. Olha lá. Amém. Letícia, hoje nós não faremos sorteio, porque, como o Martin colocou, ele vai disponibilizar, né, a apostila. Para quem tiver interesse, né, vai escrever um e-mail. Então, hoje fica, né, como aí o final, né, a doação aí da apostila, para quem tiver interesse. Muito obrigada. Angélica. Eu postei no grupo, lá no chat. Boris, posso falar uma coisa? Claro, Aninha. Tudo bem. Eu queria só contar para vocês que eu participei de perto do processo, né? Eu vi meu pai traduzindo esses livros, estudando e tal, e que dedicação que está por trás, né? Agora a gente está vendo, parece que ele aprendeu tudo isso na escola. Mas não foi, não. Foi muitas noites em Ljubljana, na minha casa, madrugada. Eu ia lá ver se ele está dormindo, tá nada. Ele estava lá na mesa, sublinhando, escrevendo, traduzindo. Aí a gente dava uma ajeitadinha no computador, que saiu alguma coisa errada. Ele ficava bravo, arruma de novo. Mas é muito interesse
muita dedicação. Eu sou testemunha. Parabéns, seu Martin. Parabéns. Ai, gente, vocês emocionam, vocês emocionam. Eu fiz um manuscrito, coitada, teve que decifrar os meus hieroglifos e ela que digitalizou quase todo o livro do Frei Serafim. O livro do Frei Serafim foi traduzido pelo Martin, tá? Impresso, editado e doado para a União dos Eslovenos do Brasil para distribuição aos membros. É realmente um carinho muito grande aos membros da União e eu acho que temos que dar parabéns ao Martin por tudo isso, né? E ele também não só montou o livro do Frei Luiz, mas também é uma apostila sobre a história a qual ele está contando hoje. E já está mandando imprimir 100 volumes e botamos o contato, eventos@eslovenia.org.br. Quem gostaria de receber um desses volumes, os 2 volumes, entre em contato, que estaremos aí mandando frete gratuito para os membros da União dos Eslovenos do Brasil, tá? Entre em contato, estaremos mandando esses presentes, tá? Muito obrigado ao Martin. Interessante, Boris, desse livro também. Interessante desse livro também. Que tenham gostado e permite agora também outro, que não é fácil no Brasil saber sobre a história da Eslovênia, né? Ainda mais em português, não tem. Então acho que está aí uma pequena contribuição para a gente admirar esse povo. Por um lado, eu confesso que tenho um sentimento misto. Puxa vida, nós somos um povo milenar, mas temos só 30 anos de independência, né? Em compensação, o ministro Jens disse que a Universidade de Göttingen, porque o Truber trabalhou em Göttingen, por isso eu acho que a Universidade de Göttingen, especializada em eslovenos, ela estudou o caso esloveno e, pelo que o ministro Jens me disse, a conclusão da Universidade de Göttingen é numa lógica de que o povo esloveno tenha sobrevivido até hoje. Boris, essa é a verdade. Só uma coisa para finalizar esse assunto do livro, que a Ana falou da dedicação do Martin, e eu acompanhei parte disso aqui com a editora em Bauru, a recomendação e o trabalho que assim teve o revisor da obra, porque o Martin queria que se mantivesse o estilo de escrever esloveno e não fosse uma versão abrasileirada, porque o estilo de linguagem era diferente. Então ele pediu isso. E o pessoal aqui rebolou, mas conseguiu manter o estilo a pedido dele. Ele comentava comigo, quando em ligação, precisa manter, porque a linguagem é outra forma, precisa que o revisor, eu não quero que ele corte a brasileira e aquilo tem que ser como foi escrito, né? Quer dizer, uma dedicação realmente, um cuidado com a obra é uma coisa peculiar, realmente, é merecedora de parabéns. São 400 e tantas páginas, eu não li o livro ainda, mas sei que são. Eu tinha o original, eu tinha o original, e parabéns, realmente, a Ana está certo com a dedicação e eu estou falando do cuidado para com a publicação da obra. É isso. Eu queria fazer um comentário do livro, é que eu acho que eu compartilhei... Valeu, mas aí já estamos falando, então eu tenho que agradecer a capa, que é uma pintura da Maria Eugênia, né? Exatamente, eu ia falar da capa. Seguro? Isso, né? E a foto da pintura é da Ana Elisa, tá? Então é um familiar dos cenouros. Isso não está na dedicatória, tá? Eu te coloco isso não está lá, né? Pois não. A gente fica nos bastidores. Para quem não viu, está aqui a capa, uma capa belíssima, tá? Muito bonita. Maria Eugênia, pintura da capa. Ela é a minha pintura preferida dela. E por que para entender essa capa tem que ler o livro? Mas se você olhar bem, quer dizer,
o missionário Jannes derrubou árvores, entrou da corte de Viena, ponha na cabeça, da corte de Viena para Itambacuri, Mata Virgem de Itambacuri, a dose. Bom, então, e a capa, para mim, sinaliza uma luz na floresta. Ele foi uma luz. Nós estamos estragando o nosso spoiler, porque o objetivo era fazer um evento só para lançamento desse livro, né? E a gente está indevidamente falando antecipadamente, né? Mas a ideia é um evento... Inclusive, eu devo confessar que esse livro eu traduzi porque um dia, através do Frei Marcelo, nosso amigo Marcelo, grande professor de eslovênio, amigo e dedicado da União, né? Ele me liga e diz, Marte, lá me contatou um Frei Júlio, ele é presidente da comissão de celebração de 150 anos da fundação de Itambacuri, e lá tem uma família que tem um livro escrito por um tal de padre Ludovico, mas numa língua que ninguém entende. É um livro esloveno, em eslovênio. O padre Ludovico nunca comentou que tivesse escrito. Ele escreveu em esloveno porque ele publicou vários livros, mas na Eslovênia. Ele escrevia para os eslovenos da Eslovênia, não do Brasil. Aí ele me mandou, e eu, claro, falei para o padre Ludovico, amigo, vamos prestigiar. E quando li o livro, me entusiasmei pela figura do Jannes Madon. E está aí, então, esse livro que eu realmente recomendo. Olha, eu acho que o pessoal da FUNAI devia ler esse livro para ver como é que se integra o índio à sociedade. Em vez de preservar o índio como uma peça de museu que levana, como se integra. Ele mostrou o caminho. Nossa, gente, sabe o que eu sinto hoje aqui, abrindo meu coração? Eu acho que todo mundo queria te ouvir muito, muito mesmo, Marte. Assim, de coração. Eu acho assim que foi um dia muito emocionante. Eu realmente estou assim bem emocionada. Dou os parabéns aí para o Marte, né? Porque eu também acompanhei aí todo esse processo, né? Do cuidado dele, né? Com os livros, né? Com a tradução. Assim, é fantástico. Eu sou bibliotecária, né? Então eu também tenho um amor aí muito grande com os livros e eu admiro mesmo o cuidado aí que o Marte tem para fazer esses trabalhos que ele tem feito. Eu me sinto assim super honrada de estar aqui hoje com vocês e de ter iniciado esse evento. Vou falar a verdade, eu fiquei até emocionada, bastante emocionada, e estou bastante emocionada, porque para mim foi uma honra, Marte. Assim, eu agradeço. Você é minha amiga, sem suspeita. Não, mas realmente a Angélica é fantástica. E esse estímulo, sabe, esse compartilhamento com os associados, certo? É que anima a gente a fazer, e tenho certeza outros farão outras coisas. É verdade. E como o Valdeir comentou, né, quando a gente apresenta, né, alguma coisa, a gente parece que é tudo tão simples, né, mas existe uma história tão grande assim por trás, né? Como a Ana colocou, a Ana Carolina, muito bacana, né? Ela ter colocado também esse processo, né, do Marte, né, até chegar à tradução dessas duas importantes obras, né? Então, é um trabalho, é um cuidado muito grande e o resultado está muito bonito, está muito lindo. É o que eu falei hoje, eu sinto assim, que todo mundo está com uma vontade, Marte, quero mais. Eu saio com essa sensação hoje dessa palestra, a sensação de quero mais, quero ouvir mais, né? E como o Márcio comentou, a gente já se conhece há muito tempo, né? Desde 97. Eu entrei bem jovem na União, entrei em 97 e já conheci o Márcio, mas eu nunca tinha escutado uma palestra dele, né? Já algumas histórias, mas uma palestra é a primeira vez. Então, assim, é com uma emoção muito grande mesmo, que eu agradeço muito e dou os parabéns para o Marte, por essa linda palestra, por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele tem feito, né?
por nós, pela União dos Eslovenos e por todo esse amor que ele tem aí com todos os associados, né? É incrível essa dedicação tão grande em tantos anos. Hoje foi um dia muito especial, acho que para todos, mas para mim também, por estar aqui moderando esse evento, moderando com Boris, Valdir, com todos. Uma emoção muito grande, gente. Um dia muito especial. Vai ficar marcado na minha vida, viu, Marte? Com muita emoção mesmo. Muito obrigada, Marte. Parabéns, né? Obrigado a todos, né? Claro, todos que estão aqui com a gente, nos ouvindo. Parabéns a todos nós, né, que zelamos para que a cultura eslovena não mora no Brasil. Está o nosso encargo de manter viva essas chamas da nossa contribuição cultural para esse grande povo brasileiro. No momento de dificuldades, devemos ser mais solidários ainda com ele. Obrigada a todos. E como o Marte tem muito amor, né, aos livros, ele me mandou um livro muito bonito de imagem, né, ele deixou aqui na minha casa, e umas imagens da Eslovênia, né, da nossa linda Eslovênia. Então, nós fizemos aí um PowerPoint com algumas animações. Aí eu montei o PowerPoint, mandei para o Boris, vamos fazer um filme. Escolhi uma música, viu, Márcio? Não sei se vocês vão gostar, mas escolhi uma música aí bem animadinha. Então, assim, para o final, nós temos essa apresentação desse vídeo com fotos do livro do Marte, né, do acervo pessoal do Marte, né, de fotos. Podemos colocar? Então, a todos um bom dia e se cuidem. Poljuška i me je zivala i srećna sam bila Poljuška djali, Poljuška da mami, oj mami, ti naša slatka mami, tebe već nime dami, zavedno si šla odan. Mami, oj mami, ti naša slatka mami, tebe već nime dami, zavedno si šla odan. Sem majke bil, sem bil debil, sa svojom mamicou radi me i me je zývala i srećna sam bila Poljuška djali, Poljuška da i me je zývala i srećna sam bila Poljuška djali, Poljuška da mami, joj mami, ti naša slatka mami, tebe već nime dami, zavedno si šla odan. Mami, oj mami, ti naša slatka mami, tebe već nime dami, zavedno si šla odan.
Valeu. Muito bem. Maravilha. Angélica, olha, você fez uma montagem maravilhosa. Obrigada, Martim. A música estava ótima. E a Gostaram? música, perfeito, tudo perfeito. Gostaram. Eu já estava estranhando. Agora o desafio fica Só deu lançado. tristeza de não poder O entrar no próximo avião. candidato para fazer uma palestra. Nossa, falei pro meu marido, ai, que vontade de estar lá. Ô, Annelise e Ana Carolina, a interação de vocês foi ótima, viu? Foi muito legal, viu? Obrigada aí. O marido da Mariane quer tocar para a gente também ao vivo aí. Eba! Eu quero ouvir a dupla. Eba! Vem ver o tio Eric tocar. Eu achei, o Neno tinha achado que era ele. Eu estava estranhando. Dá pra Poxa, ouvir? Eric, acabar uma reunião sem você não é reunião dos eslovenos, né, pô? Não, alô, dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Sim. Eu estava estranhando que um evento esloveno termine sem música, mas aí vocês colocaram. Achei muito bom. Evento esloveno não pode terminar sem música. Vem ver a música. Isso! Boa, Eric! Aí, muito bem. Aê! Gente, nós tentamos mesmo. Também tem que terminar com música. E o Aê! Obrigado. Eu não tinha treinado, né? Então não foi perfeito, vai. Mas evento esloveno tem que terminar com música. É isso aí, tá certo. Concordo plenamente. Gente, olha, muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana a todos. Foi um dia muito feliz, emocionante, que ficou aí para todos na memória, né? Marcou aí os nossos 30 anos de independência e queremos mais, né? O Martin com certeza vai fazer mais palestras interessantes para nós. Além de todas essas aulas, né, que ele dá, eu acho interessante um dia ele contar também, né, algumas coisas, como foi a chegada dele, né, em 1948, na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa aí para a gente ouvir também. Não só das traduções, né, Martin, mas também toda essa experiência, né, que você viveu e trouxe aqui para o Brasil. Da minha parte, agradeço, né, a todos. Muito obrigada. Tenham um ótimo final de semana. Um grande abraço a todos. Não esqueçam, quarta-feira tem mais, 19h30. Né? Então, beleza. O Vidrer, né? E sábado que vem é o grande final. Né? Então, é isso mesmo. Preparados para a pequena maratona. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado. Tchau. Obrigada, um abraço. Tchau, obrigada. Beijão. Abraço a todos.